Olá, sejam bem-vindos ao canal. Vamos ver quais são as energias que estão mais favoráveis para você nos próximos dias. Para algumas pessoas, quando elas forem ver esta leitura, algumas coisas já estão acontecendo, outras acontecerão logo em seguida e algumas levam tempo, né? E lembrando que esta é uma tiragem coletiva, nem tudo que for dito aqui é exclusivamente para você. Para ser dito para você, exclusivamente para você, precisa ser tirado somente na sua energia, tá? Acontece também de às vezes você escolher um montinho e às vezes surge aquela dúvida, eu queria aquele, aí você fica bastante indeciso, acaba escolhendo um, e às vezes a mensagem tá para você um pouquinho no montinho, um pouquinho em outro, e também acontece de não ter a mensagem aqui para você, de não ter nada para você e nenhum dos montinhos ser para você. Acontece isso também, tá? Porque tudo tem a ver com energia, nós somos movidos à energia, e às vezes acontece da gente chegar ali por acaso, mas não ter recado nenhum pra gente, né? E às vezes tudo bate, tem tudo a ver, acontece, tá? Mas se você não sentir sintonia com nenhum dos montinhos, significa que aqui não tem nenhuma mensagem para você, tá? Procure escolher aquele montinho que você bater o olho e se conectar com a energia. Se possível, coloque aí um copo com água. Este copo com água, ele serve para neutralizar as energias negativas que estão no ambiente. Enquanto faz a leitura, vai neutralizando as energias negativas, tá? Deixando o ambiente mais leve, mais tranquilo, mais harmonioso. Vamos lá. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, aos anjos guardiões, Gabriel, Miguel, Rafael, aos arcanjos de luz, que tragam para os nossos lares paz, luz, fraternidade, equilíbrio e muita proteção. Que afaste de nós toda negatividade, todo mau pensamento, toda influência negativa, que faz com que muitas vezes nos sentimos incapazes, impotentes. Que os anjos coloquem sobre nós um manto de proteção, livrando-nos de todos os males. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como deveríamos nós perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, que nos direcione para aquele montinho certo. Aquele montinho que vai poder nos trazer um conselho, um direcionamento, tudo aquilo que a gente precisa e merece ouvir neste momento. Que seja para a nossa melhora, para iluminar os nossos caminhos e para nos direcionar da melhor maneira possível. Vamos lá, para quem escolheu este montinho aqui, é o montinho número 1, este aqui, tá? Vamos lá. Vou tirar uma mensagem do baúzinho antes. Nos períodos de instabilidade e insegurança, é importante parar e meditar. Sem equilíbrio, não se encontra êxito. Aqui
Que mensagem linda, né? Sem equilíbrio não se encontra êxito. Portanto, é preciso parar, meditar, refletir sobre determinadas atitudes, determinadas ações, né? Vamos lá, qual conselho, qual direcionamento? Olha só, a carta que caiu ali já tem tudo a ver com o que caiu ali do baúzinho, tá dizendo aqui. É momento, né, de se preparar, planejar antes de decidir, antes de qualquer tomada de decisão, tá? Então, é sempre necessário planejamento antes das atitudes, antes das ações. A carta pulou, que saltou ali, né? Olha só, vai ter transformações aí na sua vida financeira e tá pedindo que neste momento você reflita muito antes de tomar decisões quando o assunto for financeiro, quando o assunto for profissional. Não procure, não haja no impulso, sempre estude sempre o assunto antes de agir e antes de decidir, tá? Vai chegar um momento aí que vai ser preciso olhar as coisas por um outro ângulo, né? Então, aqui deixa bem claro, evite agir no impulso, né? Porque isso pode ser prejudicial para você. Procure olhar as coisas por um outro ângulo, ter paciência, bastante paciência com as coisas que vão surgir no seu caminho, paciência com a situação financeira, ao lidar com o financeiro, ao lidar com determinados negócios, com determinados assuntos que sejam ligados à finança. Então, evite agir no impulso quando o assunto for finanças, quando o assunto for trabalho. Procure ter um pouquinho mais de paciência, agir com um pouquinho mais de cautela. O momento não parece bastante oportuno, tá? Para fechamento de negócios, mas se tiver que fechar mesmo, procure olhar as coisas com mais clareza, analisar bem antes de tomar atitude, antes de tomar decisões, para que você não se complique, tá? E se puder evitar gastos excessivos, aqui está mostrando que é o momento de evitar. Proteja o que é seu, né? Proteja o que é seu da maneira que você pode, da maneira que você consegue, né? E aqui está mostrando que é o momento de se proteger, o momento de cuidar, tá? Momento de cuidar. A primeira carta aqui já mostrou planejamento, a necessidade do planejamento, porque vai ter transformação, então é preciso olhar as coisas por um outro ângulo, ter um pouquinho mais de paciência antes de agir. Planeje, pare, planeje antes de agir e cuide do que é seu. Uma carta ligando com a outra, né? Vai ter momentos aí que você vai relembrar bastante em relação ao passado, tá? Em relação ao passado. Mostra aí um momento de mais tranquilidade, tá? Um momento de paz, mas que você tem que tomar cuidado com as pessoas com quem você vem se influenciando, no sentido assim, para que você não se iluda, para que você não se engane, né? E por causa do sentimento você acabar se deixando levar. Então, muita atenção, tá? Para não se deixar levar pelos sentimentos, tá? Existe possibilidades, sim, de renovação, tá? Em relação às finanças, tá? Mas mostra aqui
Planeje com muito cuidado, com muita atenção, não e muito cuidado para não misturar, né, o emocional com as coisas materiais, tá? Então é preciso pensar de maneira mais racional, não agir só com o coração. É preciso equilibrar e saber agir com o coração, com as emoções, tudo na base, na dose certa, tudo no equilíbrio certo, para que você não se iluda e não se complique, né? Porque às vezes a gente quer agir só com o coração e acaba se prejudicando. Às vezes a gente está tão preocupado com a situação do outro, não magoar o outro, não ferir o outro, e acaba se magoando, se ferindo, se prejudicando. Vai ter uma fase aí que você vai relembrar muito coisas do passado, lembranças da infância, tá? E mostra aqui entre amigos momentos de paz, tranquilidade, mas cuidado para não se iludir, né? E pensar só nos outros e acabar esquecendo de si mesmo. Isso pode te prejudicar um pouco, tá? Aqui. É preciso se preocupar um pouquinho mais com você, pensar um pouquinho mais com você, e é o momento de também, né, pensar na sua felicidade, no sentido assim de cuidar um pouquinho mais de si, fazer mais as coisas que você de fato gosta. Às vezes a gente está focando tanto, né, em uma área da vida e está esquecendo de outras. E o cuidar de si mesmo é importante, né? No cuidar da saúde, no cuidar no sentido assim de preciso, a necessidade, né, de fazer coisas que te tragam satisfação, que te tragam alegria. É preciso analisar um pouquinho mais sobre isso. O que que eu estou fazendo para mim, né? O que que eu estou fazendo que está me trazendo momentos de felicidade, momentos de alegria, de satisfação. Então, é cuidar um pouquinho mais de você também, não focar só no outro, não ficar com a atenção só no outro, só em cuidar dos outros, só cuidar do trabalho, só cuidar das coisas materiais, é preciso cuidar um pouquinho de si também, tá? E aqui mostra também a necessidade de refletir e tem coisas que a gente precisa deixar para trás para poder seguir em frente. Refletir sempre antes de agir, para que não se arrependa depois, para que não se acabe se machucando, né? E a necessidade de pensar um pouquinho mais em si, no sentido assim, eu também importo, também sou importante, eu também devo ser prioridade. Não é só as coisas, não é só os outros que deve ser prioridade, não é só o sentimento dos outros que importa, o meu sentimento também importa. E a necessidade de deixar para trás coisas que já não fazem mais sentido, né, na sua vida, que já não te trazem mais felicidade, né, que só está ali na sua vida ocupando espaço, que só está ali atravancando. E muitas coisas são coisas que estão no nosso mental, né, que são coisas assim que muitas vezes está fazendo com que a gente se sinta incapaz de agir, incapaz de realizar, né, pensamentos que colocam na nossa mente, né, que a nossa felicidade não é prioridade, que o amar, né, não é prioridade. E não é bem assim. Aqui está mostrando que existe possibilidades aí no seu caminho, tá? De realizações sentimentais, tá? Sentimentais, mas que você precisa deixar para trás algumas coisas que não fazem mais sentido. E aqui tá mostrando que é no quesito amor, tá? Então é preciso esquecer aquele amor do passado, aquele sofrimento do passado, aquele sentimento que te magoou, aquele amor que não deu certo, né? Aquela fase que passou assim, onde você estava sofrendo, onde você estava machucado e passar a viver daqui para frente, se dar a oportunidade de ser feliz daqui para frente, tá? É abrir
essa oportunidade no seu mental. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser amado, eu mereço ser valorizado, deixar para trás e seguir em frente, né? Enxergando que existe possibilidades de ser feliz, sim, de ser amado, sim, de ser respeitado, sim, de ser valorizado, sim, tá? E isso está mostrando que essa transformação pode acontecer na sua vida, mas você precisa abrir espaço para isso no seu mental, acreditando que você merece, que você consegue. E quando você conseguir fazer com que essa verdade se enraize no seu mental, as coisas num todo vão fluir de maneira espontânea, vão acontecer naturalmente. Aqui mostra também que você vai ter uma notícia aí de uma conquista, tá? Que vai fazer com que você se sinta muito feliz, e é no quesito amor. Talvez você descubra aí algo que, sabe assim, aquela pessoa sente, né? Ou você recebe uma notícia muito boa em relação a alguém que você gosta, algo que vai te trazer muita felicidade e vai até fazer com que você deixe algumas coisas do passado para trás e siga em frente com esperança de ser feliz. Então, é uma notícia boa que está chegando aí, né? Vamos lá para o próximo montinho. Próximo montinho, deixa eu devolver a outra mensagem aqui pro baúzinho. Vamos lá, qual a mensagem do baúzinho pro segundo montinho? O autoconhecimento e o equilíbrio sempre levam à conquista dos objetivos. Aproveite este período para traçar novas metas em sua vida. O autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, é maravilhoso, é mágico, né? Surgem aí possibilidades de transformações, realizações. É como se a gente abrisse no universo um caminho de possibilidades, de oportunidades, quando a gente se conhece. O autoconhecimento e o equilíbrio sempre levam à conquista dos desejos. Aproveite este período para traçar novas metas em sua vida. Então, é momento de traçar novas metas. Sonhar é algo que a gente merece, né? Algo que a gente merece. Vamos lá? Qual a mensagem, qual o direcionamento para este montinho, tudo aquilo que você precisa e merece ouvir neste momento. Olha só, novas possibilidades chegando aí no seu caminho, novas oportunidades, tá? Tenha determinação, perseverança e coragem. Não desista dos seus sonhos. Falta pouco para você chegar onde você quer. Falta pouco para você realizar aquilo que você tanto almeja.
aí no quesito trabalho, no quesito finanças, no quesito conquista. Encaixe com a sua realidade, tá? Falta pouco, então não desista. A gente às vezes está tão esgotado, tão cansado, e isso é no quesito material. Então pode ser no trabalho para algumas pessoas, pode ser no financeiro, algo que você quer, né? Conseguir, que você quer realizar, algo que você sonha, que você vem lutando, batalhando já há algum tempo, você vai conseguir no momento certo, tá? Não, mas não desista da tua luta, não desista da tua persistência, da tua garra, né? É algo que você está lutando para conseguir. Aqui mostra que existem novas possibilidades, tá? Que o caminho está se abrindo, mas está pedindo aqui, não desista, tenha paciência, calma, tranquilidade, tá? Mas tenha tranquilidade também antes de agir, antes de se movimentar, tenha paciência, tá? Continue seu trabalho, mas com paciência, sem apressar, sem tentar acelerar as coisas, né? O seu sucesso está prestes a chegar, tá? Você está no controle, você está trabalhando, você está se dedicando, você está se entregando, você está fazendo com que esse caminho seja traçado, tá? É algo aí, de fato, que você está tentando, que você está lutando muito para conseguir realizar, para conseguir conquistar, mas aqui está mostrando, não desista, porque é tanto trabalho, é tanta luta que você está cansado, você está exausto, tá? Sua força, sua força já está no limite, né? Tá esgotando, mas está dizendo aqui paciência, não desista, não desanima, continua. Você está no controle, você está no caminho certo. Não desanima, não desista, tá? Mas está mostrando aqui, tenha paciência. Controle as coisas, continue no controle, tenha paciência, continue com planejamento, continue se organizando, planejando do jeito que você está se planejando, continue olhando as coisas com clareza, se dedicando, tá? Olha só, quando você sentir necessidade, pare, planeje, reveja algumas estratégias, tá? Mas não desista. Você tá tão cansado que talvez seja um momento, sim, né? De parar, planejar, rever algumas estratégias. Quando a gente está cansado demais, quando ainda a nossa energia está no final, é o momento de parar. Mesmo que a gente esteja preparado, é o momento de parar e dar aquela pausa, respirar, planejar, estudar o assunto, tá? Você está no caminho certo, mas precisa rever algumas estratégias, rever alguns pontos, tá? Planejar como vai ser daqui para frente. É o tempo de você parar, recarregar as suas energias, renovar as ideias, atualizar algumas coisas que precisam ser atualizadas, reorganizar algumas ideias que precisam ser reorganizadas. A reflexão e o descanso é fundamental. A pausa é necessária para recarregar a bateria, recarregar as energias. Quando a gente está esgotado demais, quando a gente está cansado demais, que a gente para, pensa, descansa, recarrega e volta renovado, transformado. Então aqui está mostrando, tá? Existem possibilidades no seu caminho, você está no caminho certo, continue nisso que você está planejando, que você está querendo, tá? Nisso que você está empreendendo, você está no controle, mas você precisa parar um pouco, repor as energias, replanejar algumas coisas, reorganizar algumas ideias e rever aonde que eu posso melhorar, o que está faltando para que isso dê certo.
Enquanto isso, você recarrega as suas energias, reequilibra as suas ideias, se organiza novamente, tá? Tá mostrando esta necessidade de reorganizar as ideias, tá? Aqui tá mostrando que um novo ciclo tá surgindo na sua vida, um novo ciclo de conquistas, de vitórias, de realizações. É um ciclo que acontece, tá? É um ciclo que você está passando, tá? Que hoje você está nessa fase, amanhã você pode estar em outra fase. Por isso a necessidade de parar e rever algumas coisas, replanejar, se reorganizar, tá? A sua vida tá aí passando por uma fase que você está finalizando um ciclo de luta, chegando aí um momento de bastante sorte, um momento de realização, de conquistas, ó, de celebração, tá? Mas não desista. Olha só, mais uma carta mostrando aqui. É um momento de você parar. Sim, vai ter celebração, tá? Disso aí que você tá querendo conquistar, mas você precisa planejar, se reorganizar, olhar as coisas com planejamento, pensando o que eu vou fazer. É olhar e observar tudo que já aconteceu até agora e como vai ser daqui para frente, tá? Quando a gente olha assim, a gente tem que parar e olhar um todo, é um todo. Até as pessoas que estão envolvidas, como cada um está se dando, o que cada um está fazendo, como cada um está se dedicando, se tem pessoas envolvidas nessa situação, tá? É olhar tudo, ouvir tudo, olha só, ele tá aqui, ó, né? Esse arcano, ele tá preparado para o momento que ele precisar se movimentar, mas ele tá ali pensando, planejando, ouvindo tudo, olhando tudo, para no momento dele agir, ele já tá pronto, tá? Então, enquanto isso, vai olhando, vai se comunicando com quem você precisa se comunicar, vai buscando conhecimento, tá? Conhecimento. Olha só. E procura ouvir bastante a sua intuição, tua criatividade. Ouve a tua intuição antes de agir. Perdão. É preciso abandonar algumas coisas que não estão te fazendo bem, né? Então, quando a gente começa a analisar algumas coisas, a gente consegue olhar onde estão os pontos que já não têm mais qualidade, os pontos que já não fazem mais sentido, que já não estão acrescentando, tá? Então, precisa abandonar algumas coisas para poder seguir em frente. Talvez a gente esteja carregando um fardo que está tão pesado, né? Que tem coisas que não fazem sentido, né, continuar. Aí a gente deixa para trás para poder seguir em frente, para poder realizar. Então, vai ser momentos aí que você vai precisar olhar o que já não faz mais sentido, o que não está te acrescentando, o que não está te fazendo bem, para você deixar para trás, para que você consiga seguir em frente. Isso aqui pode estar falando de sentimentos, tá? Pode estar falando de sentimentos que muitas vezes a gente carrega que está nos prejudicando, está nos afetando de maneira negativa, tá? Então, às vezes até um sentimento de raiva que a gente carrega de alguém, né? Ou um sentimento assim que só tá mesmo prejudicando, né, na nossa vida. Então, quando a gente para e reflete, ó, isso aqui tá me fazendo mal, é momento de deixar para trás e seguir a minha vida daqui para frente, as coisas começam a se movimentar. Às vezes a gente acha assim, nossa, mas um sentimento que eu tenho de raiva de uma pessoa vai afetar a minha vida financeira? Afeta. Um sentimento de raiva que eu tenho em relação a uma pessoa vai afetar a minha saúde? Afeta. Porque nós somos como uma fonte de energia, né? E uma coisa
vai afetando a outra. E quando junta tudo, vai virando aquela bola de neve, vai prejudicando os acontecimentos na nossa vida. Porque nós e o outro é como se fosse uma coisa só, porque é energia. Nós e o universo é energia. Então, a gente vai sempre atrair atrair as coisas para nossa vida de acordo com aquilo que a gente sente, de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com aquilo que a gente está vivendo no nosso eu, né? Então, abandonar os sentimentos ruins vão fazer com que as coisas comecem a fluir na nossa vida, com que a coisa comece a andar, com que a prosperidade comece a ter espaço na nossa vida, tá? Olha só, é momento de olhar as coisas por um outro ângulo e pensar de maneiras diferentes, né? Porque só quando a gente começa a agir de maneira diferente, a gente começa a ter resultados diferentes. Porque enquanto a gente estiver agindo da mesma maneira em determinadas situações, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Sempre os mesmos resultados. Enquanto a gente ficar todo dia somando 1 e 1, sempre vai dar 2. 1 e 1 sempre vai dar 2. A partir do momento que a gente somar 2 e 2, vai dar 4. Então é assim, quando a gente quer resultados diferentes, a gente precisa somar de maneiras diferentes. E às vezes é preciso subtrair. Às vezes é preciso olhar de um outro lugar para ver algo que está ali. É como um quadro. Quando a gente olha de perto, a gente vai ver de uma maneira. Quando a gente olha de longe, a gente vai ver de outra. A gente vai enxergar outros pontos. Vamos conseguir ver outra beleza, outra qualidade. Então, às vezes, é preciso olhar as coisas por um outro ângulo, seja qual for a situação que você está vivendo, a situação que você quer mudar, a situação que você quer resultados. A partir do momento que você olhar por um outro ângulo, você verá resultados diferentes. Aqui também está mostrando que você vai passar por um período que você de fato precisa abrir mão de algumas coisas. Isso pode ser até que doa um pouco, mas às vezes é preciso deixar para trás para poder seguir em frente e ter resultados melhores, tá? Então, é um período que parecerá difícil, mas isso aqui pode ser um quesito amor para muita gente, tá? Então, é um momento de deixar para trás para seguir em frente, e esse abandono, o que mostra aqui é no sentido mental, tá? É algo que você precisa eliminar mentalmente. Pode ser também um pensamento que está fazendo com que você se sinta incapaz, com que você sinta que não é impossível, que não é possível, perdão, né? Às vezes a gente fica pensando ali, não vou conseguir, não vou dar certo. E enquanto a gente tá pensando que não vai dar certo, que não vai conseguir, né? Que as coisas não vão andar, que as coisas não vão fluir, a gente tá pensando dessa maneira e tá lutando para que as coisas aconteçam, para que as coisas se manifestem, para que as coisas se realizam. Então a gente está pensando de uma maneira e acreditando de outra maneira. Aí está incoerente. Enquanto você estiver pensando assim, por mais que você haja, por mais que você lute, por mais que você se dedique, você está nadando contra a maré, né? Então você precisa olhar e pensar assim: vai dar certo sim, afinal tô dando o melhor de mim, eu tô fazendo o melhor de mim, eu tô entregando o melhor de mim, eu tô fazendo o melhor que eu posso, então tem tudo para dar certo. É assim que a gente deve olhar, é assim que a gente deve encarar as coisas. Isso seja no trabalho, isso seja no relacionamento, né? Porque a partir do momento que a gente está se dedicando numa relação, tá dando o melhor da gente, tá tratando o outro com respeito, da maneira que o outro merece, a gente tem tudo para ser feliz, né?
A gente tem tudo para ser feliz porque a gente está fazendo o melhor de nós, dando o melhor de nós. A partir do momento que a pessoa não está valorizando isso, é porque ela não é para nós. É porque ela está incoerente com aquilo que a gente busca. E a gente busca felicidade, a gente busca realização, a gente busca prazer, né? Então, aí é o momento de olhar as coisas por um outro ângulo. Isso é olhar as coisas por um outro ângulo, né? E a partir do momento, se for uma coisa material, a partir do momento que você está lutando, você está se dedicando, fazendo tudo o que você pode, aquilo não dá certo, a vida tem um porquê. Porque a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente está fazendo, mas nem sempre a gente sabe se de fato aquilo é o melhor para a gente. Então a gente precisa analisar, será que isso é de fato o melhor para mim, o melhor para minha felicidade, o melhor para todos os envolvidos na situação? Então é olhar as coisas por um outro ângulo e procurar colocar coerência que faz sentido, de fato, né? Eu tô lutando, eu tô me dedicando. Isso eu tenho certeza que eu quero, eu tenho certeza que eu mereço, eu tenho certeza que é o bom e o melhor para mim, para todos os envolvidos na situação. Quando tá tudo coerente, tem tudo para dar certo. Aí não tem por que ter dúvidas, né? Olha só, aqui tá mostrando que você conseguirá encontrar o melhor caminho, tá? Você conseguirá encontrar o melhor caminho. E terá celebração, felicidade. Para muita gente aí vai ter instabilidade, harmonia, boa sorte, realização, tá? Para muitos no quesito amor. Para muitos aqui vai conseguir resolver essa situação amorosa aí, tá? A situação amorosa. Mas está mostrando aqui que é preciso olhar as coisas por um outro ângulo. Às vezes a gente precisa ceder um pouquinho, né? A gente precisa ceder, reconhecer que ninguém erra sozinho, né? Às vezes a gente precisa ceder, abrir mão de determinadas coisas. Sempre, né? Alguém tem que ceder um pouquinho. E às vezes esse alguém é nós, às vezes é a nossa vez de ceder um pouquinho. Seja, às vezes são coisas materiais, às vezes é o ceder no sentido de compreender um pouco mais o outro, ouvir um pouco mais o outro, procurar entender um pouco mais o outro, né? E procurar, sim, olhar as coisas por um outro ângulo, de uma outra forma, perceber que talvez exista outras maneiras de agir, outros caminhos, outras possibilidades, outro jeito, né? Encaixa aí na sua realidade. Aqui está mostrando que você conseguirá encontrar, né, um novo caminho, mas que você precisa refletir sobre a situação. Existem possibilidades de instabilidade, harmonia e também muita boa sorte aí no seu caminho, mas não desista das coisas que você quer. É momento de parar, analisar, reorganizar as estratégias, planejar direitinho, por mais que o plano já esteja a caminho, já esteja encaminhando as coisas, é momento de reorganizar, reavaliar alguns pontos e conferir, talvez simplesmente conferir determinadas coisas. Tá? Então, esta é a mensagem para este montinho. Espero que tenha feito sentido para você. Fiquem em paz, gratiluz, até a próxima.